ele falou, não, essa música ela vai ser a última música do disco porque eu nunca vou trabalhar ela. Porque essa música é uma doideira de vocês. E realmente, se for pensar no mercado pop, ela é uma música, é uma doideira, ela não tem começo, meio e fim. Cara, eu tô escrevendo um disco novo, né? Faz tempo que eu não lanço um disco no formato disco, assim, de 10 canções de uma vez só, que é uma coisa que a indústria meio que mudou muito e vê essa história das redes de streaming, a galera lança muito single e tal, e eu acabei entrando, né, na pandemia nessa história de lançar single. E agora estou construindo um disco novo, quero lançar nesse formato de lançar todas as músicas de uma vez só. Vou gravar na Argentina, com um produtor de lá, com uma banda de lá também, os músicos de apoio de lá. E pretendo começar a fazer isso até julho. Assim. Mas tô no processo final já de composição das músicas, assim. Na verdade, escolhendo quais que vão entrar no disco, né? E fazendo essa tour sozinho, agora nesse começo de ano, porque a ideia é muito falar durante o show com o público sobre como as músicas foram feitas e por que elas foram feitas. Então, até para quem já está muito bêbado no meio do show, assim, vocês podem não entender, porque eu falo muito durante esse show novo, assim, porque eu gosto de explicar bastante a ideia delas. E quero manter essa turnê até começar a gravar o disco, para poder já voltar com a banda, e quando voltar já ter um disco novo no mercado, tudo. Então, tô com tudo pronto já, com capa, com o nome do disco pronto, tudo, só não comecei a gravar ainda. Pode, vai se chamar Dale Graças o disco. Né? E a ideia, né, aí também não posso prometer isso para todo mundo, mas a ideia é ter muitos convidados da música latina. Assim. Não vai ser um disco que eu vou cantar em espanhol, mas que vão ter muitas participações de pessoas cantando em espanhol, né, nas músicas. Assim. Né? Então, estou conversando com vários artistas, não quero antecipar nenhum para depois também dar errado algum deles e aí a galera se frustrar com o que eu falei, mas estou conversando com muito artista, argentino principalmente, para fazer um disco com bastante participação mesmo. Sabe que, na verdade, foi até uma volta ao final dos anos 70, assim, começo dos anos 80, onde os artistas se lançavam o compacto, né? Para as rádios, assim, né? Quando a rádio começou a tocar rock e tal. Eu entendo que o modo de consumir música mudou, mas para quem escreve, assim, é muito triste ter que lançar pedaços das coisas. Porque quando tu faz um disco, tu quer que o pessoal ouça a primeira vez ele e claro, que isso é a interação de quem faz o disco também. Mas tu quer que o pessoal entenda ele, que ele tem um propósito de ser um disco inteiro. E quando tu fragmenta isso, mesmo depois estando lá junto às 10 músicas, perde um pouco do tesão inicial, assim, de mostrar numa sentada pra galera poder ficar discutindo também qual música é preferida, qual gostou menos e tal. Eu acho super bacana isso, sempre gostei de ver a reação do público com isso. Mas também acabei entrando, foi uma exigência do mercado. Quando eu fui pra Sony, em 2017, quando eu lancei o Tu e o Mundo, eles já começaram, mesmo tendo entregado o disco pronto, eles começaram a lançar músicas, uma música por semana. E foi bom na época, assim, os números foram bons, mas eu sou um cara que nunca vi muito de número, assim, né? Acho que se eu visse de número eu estaria na Fresno até hoje, assim. Eu não saí da Fresno, eu saí da Fresno e nunca preocupei com o número, eu sempre quis mostrar um trabalho meu. E não tenho a ideia de fragmentar um disco de novo. Não quero fazer isso, quero lançar um disco com a capinha bonita lá, que a galera vai ouvir inteiro, vai passar uma noite inteira ouvindo 2 vezes e acordar no outro dia e dizer, gostei mais de tal música, aí daqui uma semana tu continua ouvindo e fala assim, gostei mais da outra, acho que essa aqui é mais legal e tal. E acho que é por aí. Claro que é bem provável que uma música antes, uns 15 dias antes do disco lançar, vá sair uma música com clipe e tal, pra meio que deixar a galera aquecida. Mas a ideia não é mais fragmentar todo, ele lançar uma música de cada vez, assim. Cara, tu sabe que eu sempre, né, sempre falei muito, sempre não, eu falo muito da minha vida nas músicas, assim, né? Basicamente, minhas músicas são a minha vida, como antigamente era o blog, né? Porque hoje em dia o conceito de blog é outra coisa, né? Blogueiro, coisa e tal, não, aquela coisa de contar como é que foi o teu dia, tuas experiências, escrever textos e tal. Então são geralmente experiências minhas, muito pessoais, assim. Eu não sou um cara que consegue fazer muita ficção, saca? Eu não tenho esse talento. Eu acho que é um talento, na real, tu conseguir inventar histórias. Eu preciso viver as coisas e escrever sobre elas.
E eu tenho uma mania muito louca, e eu não sei se é boa ou não, mas eu sempre penso em capa, penso em nome de disco antes de ter a primeira música, assim, saca? Isso desde o primeiro disco do Adiós Esteban, Saca La Muerte, Eu Tenho Mundo. Antes de eu ter as primeiras músicas, eu já tinha o nome, já tinha a capa, já tinha toda a ideia, porque parece que isso me bota pra frente também, pra continuar fazendo naquele formato, né? E eu tô vivendo uma época muito diferente da minha vida, né? Hoje eu tô com 41 anos, então as coisas que eu vivo são diferentes, as coisas que eu falo. Embora eu seja um cara também que me repito bastante escrevendo, assim, né? Porque, como eu disse, é o que eu vivo. Minha vida mudou bastante desde o lançamento do primeiro disco solo e desde a época que eu compunha pra Fresno, por exemplo, assim. Então eu tô mais antenado em outras coisas. Antigamente eu ficava sofrendo muito por amor e tal. Não que isso não possa voltar a acontecer um dia, mas eu tô numa fase da vida muito tranquila em relação a isso. Então é bem possível que a galera vá ouvir coisas que nunca ouviu. Cara, né, eu falo uma coisa, essa frase não é minha, obviamente, acho que quase todo compositor fala isso, mas depois que tu lança a música pro mundo, ela deixa de ser tua, né? Ela é de quem ouve, ela é de quem gosta. Mas ao mesmo tempo eu sei que eu faço a música e sei que as pessoas, quem me ouve pelo menos assim, se identifica com isso, porque eu falo muito naturalmente sobre as coisas da vida e que as pessoas passam, né? Tem gente que nem gosta desse tipo de música assim, também, e tá tudo certo. Mas eu gosto muito de imaginar também como é que essas pessoas vão ouvir isso, se isso vai bater, por mais que seja diferente da história da pessoa que está ouvindo, mas se isso vai se encaixar no que ela sente. E a coisa que eu mais ouço de quem me ouve é isso. Ah, cara, parece que escreveu essa música pra mim. Aí tu vai, às vezes, conversa com a pessoa, a história dela não tem nada a ver com o que eu queria dizer, mas ela se identifica com as palavras que eu usei, né? Porque ela passou por um momento X que podia ser parecido, ou porque ela ouviu a música e achou que aquilo encaixava no que ela estava vivendo. E isso pra mim é realmente super importante, assim, quando a pessoa chega pra mim e fala, bah, velho, eu me identifiquei, saca? Eu tava triste, eu tava feliz ouvindo tua música, independente, mas foi uma coisa que me ajudou, porque se eu pudesse escrever eu faria mais ou menos isso. Então eu gosto dessa comunicação de perto com quem me ouve, principalmente através da música, né? Tipo, às vezes eu não preciso nem conversar com a pessoa e parece que eu conheço ela há anos, assim, já quando troco a primeira ideia, porque a pessoa já me ouviu e às vezes ouviu tanto, assim, que parece que vira uma osmose, assim, embora a gente tenha vivido experiências diferentes, parece que realmente, depois que eu fiz a música pra pessoa. Então eu tenho essa... É meio até prepotente querer dizer que tu quer fazer música, que se comunique, que as pessoas vão dizer, meu Deus, parece que foi feita pra mim. Mas sempre um objetivo quando eu escrevo, é que a pessoa vá ouvir, vá se identificar e vá se emocionar, assim, porque música pra mim ela tem que emocionar de algum jeito, né? Eu sou muito fã de ritmos, eu entendo tudo isso, mas a música que não é instrumental, e a música instrumental também emociona, obviamente, mas digo, quando eu vou escrever, se eu acho que a pessoa tem que se emocionar com aquilo. E aí acho que é o meu grande esforço, é que eu tenho que me esforçar mais, na real, é para que a pessoa se emocione também, mesmo com uma história minha, mas ela tem que se emocionar com isso. Cara, eu não tenho um método de composição. Eu nunca consegui, assim, por exemplo, eu não consigo chegar e dizer assim, ah, vou lá escrever uma música. Saca? Eu não sou. Eu não sei, eu seria um péssimo produtor de publicitário, de jingle, assim, porque eu não consigo escrever uma música, sentar assim, ah, agora eu vou fazer uma música. Eu realmente, às vezes, tô vendo TV, tô, sei lá, fazendo qualquer coisa cotidiana, besta, comendo, e aí vem uma ideia de uma frase, porque eu tô passando por aquele momento, ou porque eu passei por esse momento. E essa frase, geralmente, na minha cabeça, ela já vem com uma melodia. Aí o instrumento que estiver mais perto eu já sento nele e aí eu começo a escrever e aí naturalmente a coisa vai fluindo. Depois da primeira frase a música flui muito fácil assim. Mas eu não sou um cara que consigo dizer, ah, hoje eu vou compor. Hoje eu vou levantar pra compor. Ah, eu vou ficar 10 horas sentado, não vai acontecer nada. Saca? Já tentei fazer isso, já tentei ser assim, mas não é esse o meu talento, na real. Eu realmente venho da vida cotidiana, assim. Tá em casa, às vezes até jogando videogame, besteira, assim, saca? Aí eu vem uma frase na cabeça, eu pego o gravador, hoje em dia é mais fácil, né? Pego o gravador do celular, já canto aquela frase pra guardar, já desço pro estúdio, ou pego um violão que tá perto e começo a trabalhar e desenvolver aquilo. Cara, eu fiz algumas coisas na época com o Lucas, né, na Fresno, mas embora a gente tivesse às vezes morando na mesma casa,
no começo da banda, quando todo mundo morava junto e tal, né? No começo da banda, na verdade não, né? Eu entrei depois, mas quando a gente foi morar junto, todo mundo em São Paulo, às vezes a gente tava na mesma casa e a gente não sentava pra compor junto. Eu chegava pra ele e falei, ó, meu, fiz meia música aqui assim, assim, assado, termina aí, ou ele chegava, vinha com uma ideia e eu terminava com ele. A gente fez música pro NX também junto. Acho que a música do NX até, inclusive, já meio que pra dar um link com a última pergunta, foi a única música sob encomenda que eu falei, vou sentar e vou fazer uma música e saiu. Que foi uma música que, que eu me lembro que o Rick Bonadil falou pra nós, eu queria que vocês compusessem uma música pro disco do NX. E aí eu e o Lucas, a gente sentou e em 15 minutos a música estava pronta. Né? Tipo, tanto que a gente nem gravou o instrumental, a gente mandou uma demo pros caras de violão e voz só. Porque foi realmente ali uma música sob encomenda, assim, e foi acho que a única que, nesse sentido, que deu certo, assim. E com o Humberto também, as experiências que eu tive de compor com o Humberto sempre foram à distância, né? O Humberto sempre morou em Porto Alegre, desde que a gente se conhece sempre estive em São Paulo. Então o Humberto mandava uma estrofe, eu fazia outra estrofe, mandava para ele de volta. E o Humberto ainda analógico, por e-mail, nem saca, tinha que mandar e-mail para ele com áudio. Aí ele mandava de volta outro pedaço e eu ia montando isso. Mas as parcerias, assim, eu gosto quando por exemplo, com o Humberto, que é um cara que eu admiro demais, assim, na minha vida inteira, pô, quando ele fala vamos fazer uma música, eu fico super feliz. Mas não é uma coisa que eu me obrigue, assim, eu acho que também, eu sou meio egoísta, assim, eu gosto de eu começar a cozinhar e fechar a tampa da panela e, sabe, tá pronto. Do que eu não sou muito bom de dividir música com ninguém, até porque às vezes pode ser que a pessoa não goste da minha ideia, ou que eu não goste da ideia da pessoa, e tu já tá ali, tu assinou um compromisso com a pessoa de fazer aquilo até o final e geralmente o resultado pra mim não é o mais legal, né? Para mim o resultado legal mesmo é quando eu sento, eu faço, eu termino. Mas acho que foi super, o lance meu do Humberto foi super bacana, porque o Humberto geralmente quem coescreve com ele geralmente geralmente a parte instrumental, né? Geralmente ele vem com a letra pronta. E eu tive a chance de, nas músicas que eu fiz com ele, de poder escrever também, né? Então tem essa visão do cara que leu demais, que é o Humberto, que lê demais, né? O cara que super inteligente, super letrado, assim, e aí tu tem esse choque comigo, que ainda me sinto um guri perto dele e que escrevo sobre o cotidiano, né? Então a nossa poesia é bem diferente, mas quando juntou deu liga. Eu pelo menos acho assim, que quando as coisas que a gente fez junto foram muito legais. Assim. Cara, quando eu tava nos meus 20 anos, eu basicamente eu escrevia quase tudo com a guitarra. Porque nem violão em casa eu tinha, então só tinha guitarra com instrumento e fazia tudo na guitarra. Depois eu inventei na minha cabeça que eu ia tocar piano, sem nunca ter tocado piano na vida, e eu comecei a me dar super bem compondo no piano. Porque me levava para outras direções, assim, que eu já estava viciado no instrumento de corda e que o piano me tirava dessa zona de conforto, assim. Eu gosto ainda, por mais que eu seja muito limitado tocando piano, eu gosto mais de escrever a música com o piano do que com o violão. Né? Claro, depois eu vou passar para um pianista bom tocar e gravar isso. Eu gravei já 3 dias tocando piano e desisti. Né? Tipo, deixa outros caras, tem muito cara melhor que eu para tocar. Mas a zona de conforto, quer dizer, que não é uma zona de conforto, na verdade eu me desafio mais, mas que acaba saindo coisas mais diferentes é com o piano. Mas também às vezes estou em casa com violão de brincadeira assim, e acaba saindo muita coisa também. Então eu não tenho uma obrigação. Eu te falei, assim como eu não sento para fazer música, eu também não tenho uma obrigação de dizer eu preciso fazer essa música no violão, preciso fazer essa música no piano, ou sei lá, no cavaquinho, que seja. Saca? Eu já fiz música com levada de bateria, que nem melodia tinha, e eu comecei a pensar numa levada de bateria que depois foi ganhar acorde em cima, que depois foi ganhar uma melodia de voz, para depois ter uma letra. Então a ordem, às vezes eu também escrevo uma música inteira sem ter nenhuma melodia e depois eu vou ter que musicar aquela letra. Eu não tenho uma regra de composição e acho que desde a primeira música eu nunca tive, assim. Claro, quando eu era adolescente para adulto, assim, ali, eu escrevia muita letra antes de ter melodia. Escrevia umas letras, assim, por escrever, e aí depois pegava a guitarra e ficava musicando aquilo. Depois de um tempo eu comecei, que aí eu acho que melhorou bastante também o meu trabalho, foi quando eu comecei a meio que fazer já ao mesmo tempo, assim, uma sequência de acorde legal, o que eu posso cantar em cima aqui, cantava uma frase, e depois pensava noutra, cantava outra frase, ia escrevendo. Eu acho que quando vai fazendo
junto, assim, né? Quando tá com o instrumento já, com a caneta e papel, ou um laptop, que seja. Quando tu vai fazendo os dois ao mesmo tempo, geralmente é quando o resultado é mais legal. Cara, eu gosto muito de variar sempre, assim. E aí é uma coisa até que, quem sabe, eu tenho aprendido bastante no tempo que eu trabalhei com o Berto, né? Porque tem muita banda, ou artista solo, enfim, que quando faz uma música, ele se gruda naquele arranjo e pro resto da vida ele vai interpretar aquela música do mesmo jeito, com a mesma linha de baixo, com o mesmo jeito de tocar violão, com o mesmo piano. Eu gosto de fazer a música. Como é que ela vai ser tocada? Não sei. Ela tá lá no disco de um jeito, mas eu posso tocar com trio, posso tocar com quarteto, já toquei com quinteto, sexteto, toco sozinho no violão. Eu acho que a força da música tá nela e não não como é que ela foi arranjada, produzida e então às vezes eu mesmo me emociono tocando sozinho o violão quando eu tô tocando pra galera assim, porque não tem nada mais pra segurar aquilo. É eu e o violão e a galera, não tem ninguém pra me apoiar ali, saca? Tipo, eu tô eu, o criador e a obra junto, e é isso, não tem a banda, mas o meu preferido é óbvio sempre estar com a banda, porque eu gosto, eu sempre gostei do formato, né, de ter uma guitarra, baixo, piano, bateria, mas eu não sou um cara muito vaidoso em relação a isso, assim, e até, voltando a citar o Humberto, né, não tenho a pretensão de ser um cover de mim mesmo, assim, saca? Tipo, tanto que raras as vezes eu toco alguma música da Fresno nos shows. E não é porque eu não gosto da Fresno, é porque eu acho que eu fiz com a Fresno continua, existe ainda. Eu não tenho muita simpatia por artista que sai de banda e depois fica vivendo de tocar o material da banda que ele saiu, então eu continuaria na banda se fosse por isso, né? E eu não duvido que daqui a pouco também eu bata um pino e monte outra banda totalmente diferente de tudo que eu já fiz e vá tocar, saca? Tipo, eu sou um cara. E aí. Não quero parecer nem piegas assim, mas eu realmente busco estar feliz sempre, sabe? E claro que esse pseudônimo, essa carreira solo, Esteban, é uma coisa que me faz muito feliz porque, que nem eu falei, eu tenho um controle total sobre ela. Mas se daqui a pouco eu começar a sentir falta de ter parceiro de banda, eu não duvido que eu não monte outra banda e comece do zero de novo, né? Claro que do zero acho que nunca mais vai ser, porque depois da passagem pela Fresno as coisas nunca mais foram do zero para mim. Sempre teve, né, aquela coisa do Tavares que era da Fresno, e isso é positivo, eu falo positivamente porque faz tu pular várias etapas, né? A galera já te conhece, sabe como é que tu é e tal. Mas eu não. Pode ser que eu não morra abraçado nas músicas do Esteban, assim. Pode ser que daqui a pouco eu queira fazer outra coisa e eu vou fazer. Porque, velho, o único medo que eu tenho na vida é morrer. Então, assim, então enquanto eu estiver vivo eu tenho que estar feliz, saca? E acho que poder viver de música, poder pagar um aluguel, poder tomar banho todo dia, comer e sabe, isso vindo da minha música, já é o troço mais absurdo e incrível para mim que existe. Não interessa se tem glamour a minha vida ou se não tem. E nem tem, não. Mas só de poder sobreviver, de fazer isso, para mim é uma coisa que, por mais que o cara. Eu quando comecei a querer ser músico desde criança, assim, por causa do Renato Borghetti. Né? Foi o primeiro cara que eu olhei e falei: meu Deus do céu, o Renato Borghetti é um gênio. E acho, claro, que um gênio. Mas foi sempre querer viver de música. E claro, a minha família sempre entendeu isso, nunca teve nenhum problema em casa, assim, tipo, não tem que fazer outra coisa. Não, tu quer ser músico, tu vai ser músico, mas tu vai fazer direito. Né? Tipo, quer ser, a gente vai te ajudar, mas tu vai correr atrás. Vai. E hoje eu vivo de música já. Comecei a tocar com carteira de identidade falsa, né, cara? Porque, pra poder entrar nos bares. Então eu comecei já a me sustentar com 17 anos tocando na noite, com uma banda com os caras já na faixa dos 30 anos, assim, os caras que tocavam comigo na noite. E sempre fui feliz. Quando eu morava lá em Porto Alegre, quando eu tive o dinheiro para alugar o primeiro kitnet, tocando, e eu podia comer todo dia lá o meu X que eu gostava, porque eu tocava, pra mim já era uma felicidade absurda. E eu tô sempre caçando isso, né? Porque também é uma coisa que, se tu vai ficando muito acomodado naquilo, daqui a pouco tu começa a te frustrar também, porque, que nem eu falei, se eu ficasse tocando música da Fresno até hoje, sendo que eu quis sair da banda,
eu estaria me repetindo, e aí não teria mais emoção em fazer aquilo, né? Não seria mais bacana fazer. Então espero que eu continue lançando as coisas e as pessoas continuem gostando do que eu lancei, porque eu espero que a minha vida acabe assim, né? Não pretendo fazer outra coisa. Tá, eu tenho estúdio, eu produzo banda, eu acho legal essa parte também, mas o principal pra mim tá até hoje não acredito que eu vivo da minha música. Por mais que já faz um bom tempo e eu esteja acostumado a tocar e... Bom, eu tô agora 10 dias fora de casa também tocando, mas quando eu tô sozinho comigo assim, eu fico desgraçado, deu certo, saca? Tipo, eu consigo viver, consigo morar em São Paulo lá, ter um carro, sair pra jantar com a minha mulher, poder pagar as coisas assim, sabe, com as coisas que eu faço, né? Tipo, não tem, pra mim essa aí é a grande felicidade e se eu tiver que me reinventar de novo e mesmo que eu me dê mal no começo ou que me dê mal no geral, eu preciso estar feliz, né? E aí já responde a uma pergunta que tu nem fez, mas que é uma pergunta que sempre a galera fala, pô, mas tu tava na Fresno, tu saiu, tu tava no Humberto, tu saiu. Mas o Humberto, na verdade, eu saí porque o Humberto sabia que tinha um tempo limite, assim. Eu já tinha saído da Fresno para começar uma carreira solo. E aí quando eu saí da Fresno, o Humberto me convidou para tocar com ele e eu falei, eu não posso perder a chance de, primeiro, tocar guitarra profissionalmente com um cara que eu amo tanto, até porque eu não sou baixista de formação, eu sempre fui baixista na Fresno, né? E eu não podia perder a oportunidade de tocar com o Humberto, mas eu também sabia que não poderia ser durante muito tempo, senão eu ia perder a minha chance de ter uma carreira solo. Então é isso, cara, sempre buscando estar feliz com aquilo que eu sempre sonhei e me faz feliz até hoje, óbvio. Mas se eu precisar virar tudo do avesso, se eu sentir que não tá mais dando tesão, eu vou virar do avesso e vou tentar de outro jeito. Mas dentro da música sempre, e dentro de escrever. Cara, bom, assim, por exemplo, um bom exemplo é a Fresno, né? O primeiro e o segundo disco que eu gravei, eu nem sabia gravar, né? Só que na época também os estúdios eram muito caros e a banda era uma banda iniciante também, que nem sabiam tocar também. Eu não sabia gravar, os caras não sabiam tocar, então a gente se reuniu ali. Tem aqueles discos que são mal gravados, mas que tem músicas lindas do Lucas, assim. E é assim, aí realmente é a parte que eu falo que é mais trabalho mesmo, que é mais profissional minha. Porque quando tu vai produzir alguma coisa, tu dá o teu ponto de vista pro artista que tá pedindo para ser produzido por ti, mas necessariamente tu não precisa gostar daquilo, da música que ele tá fazendo. A ideia é lapidar aquela música de um jeito que faça mais sentido e mostre para ele que tu tá melhorando ou tentando ajudar ele a melhorar aquela coisa que ele tá fazendo. E o lance do estúdio, né, de gravação, captação, que foi uma coisa que eu comecei muito cedo também, na época. O cara tinha os PC em casa, tinha as plaquinhas da Creative, saca? Tipo, o troço mais difícil de fazer na época. Mas ao mesmo tempo eu tinha dinheiro para ir para estúdio grande, então eu tinha que fazer isso. E depois eu comecei a meio que ter um sonho de não, preciso ter um estúdio, quero ter um estúdio, quero ter uma unidade de captação legal, quero ter um microfone legal, quero ter um instrumento legal. Então assim, eu tive surpresas maravilhosas, assim, pô, a Fresno foi uma surpresa maravilhosa, tanto que depois eu entrei pra banda, fiquei muito tempo com os caras. Eu acho que o artista que até hoje que eu produzi, que eu mais gostei de ter produzido foi a Zimbra. O disco da Zimbra que eu fiz, eu tenho um orgulho absurdo, assim, absurdo. Cada vez que eu ouço, eu falo, não acredito que eu produzi esse disco, eu mixei e gravei todo ele sozinho. E às vezes é profissional, chega uma gurizadinha nova, assim, que faz música bem, mas não sabe como formatar aquilo, né? E aí acho que aí eu tenho esse talento, assim, de conseguir formatar alguma coisa que às vezes tá capenga. E acho que o papel do produtor é muito mais esse, às vezes, que a galera, né, no Brasil se confunde muito o papel do produtor com o do engenheiro de som. Tem cara que fala assim, não, eu vou produzir com tal cara porque ele tira um baita som de bateria. Não, geralmente quem tira um baita som de bateria é o engenheiro de som, né? E aqui no Brasil os produtores, os engenheiros de som se vendem como produtores. Geralmente o produtor ele não tem nem que se preocupar com isso, né? A ideia é como é que vai formatar o arranjo dessa banda,
o que tu pode incluir, o que tu pode trazer de fora, ou simplesmente dizer para os caras assim, não, vamos mudar isso aqui, vamos mudar essa ordem dessa frase, vamos botar tal instrumento extra, vamos tirar algumas coisas que estão exageradas. Meio que profissionalizar mais o cara, assim, né? Claro que quando tu pega bandas grandes já e com caras mais velhos e mais experientes, o teu papel de produtor vai ser diferente, né? Mas muita gente jovem que está gravando pela primeira vez me procura. E aí o que eu tenho que fazer, na verdade, é deixar esses caras confortáveis e dentro de, claro, uma coisa que tu tem que ser muito paciente, assim, porque tu tem que convencer o cara, às vezes, que ele tá errado. E isso é difícil, cara. Porque tu também tá lidando com o ego da pessoa que escreveu a música. Às vezes os caras estão ensaiando aquela música há 2 anos já. E aí chega eu lá, chato pra cacete, tem que mudar. Saca? Aí os caras, não, mas pô, vocês estão me pagando pra isso, saca? Vocês me procuraram pra eu dizer a real. Então tem que ter essa. Eu acho que o produtor ele funciona muito mais como um psicólogo dentro do estúdio do que como o cara do som. Geralmente o produtor tem um cara do som com ele já, preferido dele também que vai trabalhar. A ideia é muito mais fazer com que a banda não se mate antes de gravar o primeiro disco, porque isso acontece de verdade, assim, a galera que não trabalha com música acha que a galera vai pro estúdio, é tudo paz e amor. Não, os caras querem se matar, porque cada um quer que a sua ideia se sobressaia. E aí tem que chegar tu lá e dizer assim, vocês me contrataram por um motivo e vocês vão ter que me ouvir. Tudo bem, às vezes, claro que a ideia dos caras, se eles baterem o pé demais, vai ser a ideia sempre do músico. Eu não posso me achar mais importante que os caras. Mas a ideia é fazer que a banda não acabe antes de começar. Acho que o principal, ou que uma banda que já seja experiente e já estão... Porque isso acontece também, a galera começa a cansar do relacionamento, né? Tipo, e tu fazer com que essa banda, ela tenha cola de novo, saca? Que ela consiga entrar no estúdio, esquecer dos problemas que cada um tem um com o outro e fazer um bom disco. Tu falou a palavra palcos gigantescos, assim, eu nunca fiquei mais emocionado porque tinha mais gente ou menos gente, assim, saca? Nunca fiquei impressionado e quem sabe eu esteja errado, ou quem sabe eu seja mais frio em relação a isso, mas eu nunca me importei se eu tô abrindo um show de alguém, se estou fechando à noite, se eu tô tocando num palco para 10 mil pessoas, se tocando para 50. O que importa é que se as pessoas estão lá e querem me ver, estão felizes, assim. E tocar é isso, cara. Tem várias vezes que tu toca, pega o violão e toca pra 2, 3 amigos, assim. E é isso. Eu não diferencio isso. Quem sabe você até meio psicopata nesse sentido, assim, de não ter essa emoção de tô num lugar gigante, ou tô tocando na TV e tal. Não, nunca me mudou muito assim o coração na hora. Não fiquei mais ou menos ansioso por isso. Tocar num lugar para 100 pessoas é tão gratificante para mim quanto tocar para 5 mil, para 10 mil, ou como já tive a oportunidade de tocar para 60 mil pessoas. Na hora, nada mudou no meu coração, assim. Eu acho que o nervosismo é o mesmo, assim. Inclusive, o melhor show da minha vida foi o primeiro, que eu fiz na cantina do colégio, tocando cover de Cidadão Kane, Onde Nós Dinheiros, assim, né? Totalmente precário. E até hoje é o show mais legal que eu já fiz. Porque eu nunca vou ter aquela experiência de novo. Nunca vou sentir aquilo de novo na minha vida. Nunca vai passar uma emoção tão grande quanto tu ter que te apresentar pela primeira vez para alguém. E era literalmente no refeitório do colégio. 9 da manhã, saca? Porque o professor nem sei se de filosofia falou, vocês podem, tem uma banda aí, vocês querem botar a gente bota uns microfones lá, umas caixas no pátio do colégio, vocês tocam. E os meus colegas não estavam nem aí pra mim, saca? Tipo, ninguém tava assim, que máximo. Não. E aí, pra mim, acho que eu nunca vou passar por isso de novo. O cara vai ficando mais frio com as coisas, assim, nesse sentido. E às vezes eu tô num lugar pequeno e tô muito mais feliz do que muitas vezes que eu tive a oportunidade de tocar pra muita gente cantando. E claro que foi legal também, mas não é um parâmetro, assim. Eu tenho muito amigo meu que teve altos e baixos na carreira, e todo músico tem. E que quando ele vai para um lugar menor ele fica triste, por exemplo. Mas aí é uma coisa pessoal deles, né? Tipo, eu nunca... Isso não foi uma coisa que me incomodou nunca, assim. Se eu tô num lugar grande, pequeno, se tá mais caro, se tá mais barato, show, se tem mais gente, se não tem. O que me importa é que quem tá lá dentro me conheça e esteja gostando, assim, saca? O que mais me incomoda, na verdade, e aí também eu fiquei mal acostumado, porque
Os shows da Fresno, a galera que sempre cantou tudo, saca? A gente podia tocar as músicas mais lá do B, que quem tava no show conhecia. No do Humberto nem se fala, né? Que é um cara que tem muito fã. E também comigo aconteceu uma coisa que eu nunca esperava também, que eu toco qualquer música que eu quiser dos meus discos e a galera conhece. E a galera tá ali cantando. Então, às vezes, o que mais me incomoda é quando eu chego num lugar e tem curioso. Que é o cara que não conhece as músicas, saca? Porque eu tô tão acostumado a olhar pra frente e ter uma galera cantando junto comigo, assim, mexendo a boca igual, que quando tem alguém que tá conversando no meu show, alguém que tá meio assim, não tô entendendo, isso sim me deixa um pouco, me tira um pouco a concentração, assim, sabe? Mas, de resto, só felicidade. Tá tocando, tipo, poder tá tocando. Assim. Cara, na época, a gente tinha feito milonga, não tinha aquilo na música. A música já estava toda gravada no estúdio, o disco estava sendo mixado já. E eu gosto muito de uma banda chamada Emery. E eles tinham lançado uma... Eu não vou lembrar o nome da música agora, mas enfim, tinha uma música que no final... Virava um final meio apocalíptico, assim, o cara ficava gritando e eu me lembro de falar assim, eu tava no estúdio, literalmente peguei um pedaço de papel e escrevi aquele verso, que é completamente psicopata vendo hoje em dia, assim, né? Tipo, eu era jovem também, mas não sei se eu faria de novo uma coisa daquelas. E falei, eu queria fazer isso aqui. Eu me lembro que tava o Paulinho Anhaia, que foi quem mixou o primeiro disco da Fresno na gravadora, no Universal, né? Na época a gente tava gravando no Midas. Ele falou, pega o microfone, um 57 de mão mesmo, e vai lá pra dentro da sala e sai cantando em cima desse final. Porque o final tinha uma frase que eu tinha feito que ficava repetindo, né? Que é o por que você insiste em dizer que ainda existe vida sem você. E aquilo ficava se repetindo, se repetindo. E tinha um tempo ali que ia ficar meio monótono. E eu falei, vou entrar gritando. Aí eu falei pro Lucas a ideia, o Lucas falou, achei legal, vamos fazer. Vamos pelo menos tentar e ouvir. E aconteceu. Mas nunca assim foi, não foi planejado para que as pessoas, meu Deus do céu, o final é apocalíptico e meu Deus, eu vou me emocionar com isso. Não, eu só queria que aquela música tivesse aquilo ali, porque estava muito tempo repetindo a mesma frase e eu queria uma coisa diferente. Nunca imaginei, até porque na época o produtor nosso, era produtor e empresário, que era o Rick Bonadil, ele falou, não, essa música ela vai ser a última música do disco porque eu nunca vou trabalhar ela. Porque essa música é uma doideira de vocês. E realmente, se for pensar no mercado pop, ela é uma música, uma doideira, ela não tem começo, meio e fim, e as coisas não voltam. É uma música que ela só vai até que ela acaba. Então, pra rádio ela não ia funcionar. E eu nunca imaginei que ela ia virar a queridinha dos fãs, assim, nunca, também. Eu achei, os fãs vão ouvir e vão dizer, os caras estão completamente loucos. Porque a música começa como uma balada de rock, e daqui a pouco, no meio, ela vira basicamente um dance music, que era uma coisa que eu não sei. Aí a ideia da batida eletrônica foi do Lucas, inclusive, não foi nem minha, que eu ficava assim, cara, isso, a galera vai ouvir e dizer assim, os caras estão completamente pirados da cabeça, sabe? E hoje é uma coisa que é quase impossível eu não ser relacionado a essa música, sabe? Ou é quase impossível, embora eu não toque ela, né? Todo show vai ter alguém que vai dizer, toca milonga, cara, toca milonga. E o troço ficou no imaginário, assim, de quem é fã da Fresno. E até os fãs que vieram depois de mim, que foram ouvir, se identificam com a música, assim. Então eu não consigo ter uma explicação lógica, a não ser na hora eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa para esse momento aqui. Tinha ouvido a música do Emery, que tinha uma ideia bem parecida, falei, não, vamos fazer. E acabou virando o que virou. E aí, na verdade, são as músicas mais legais, né? Quando tu não faz pensando que aquilo tem que dar certo. Eu já tinha falado que aquela música não ia ser trabalhada, e na época a gente dependia muito da rádio e tal. Então a gente já sabia que era uma música lá do B, assim, que a gente podia fazer o que a gente quisesse, que ninguém ia dar bola mesmo, digo, de que era empresário, gravadora, eles não estavam nem aí pra aquela música. Mas quem era fã acabou se identificando muito com ela, assim. Tanto que até hoje a Fresno toca música, né? Eu já saí da Fresno há 12 anos agora, em março, que eu saí da Fresno. E a galera continua tocando porque é uma música que ficou assim, marcada no imaginário do fã e da própria banda, assim.